acabou de ter uma morte aqui. João Batista, ele tinha acabado de ser morto, e não só de ser morto, mas ele tinha acabado de ser morto de uma forma muito trágica, por causa de uma dança que agradou o rei. Tempos depois, a sua cabeça estava sobre uma bandeja. Estamos falando de um homem de Deus, de um pregador do evangelho. Meu Deus, quero nem começar a falar sobre isso, mas enfim. Jesus, ele, como homem, ele fica triste com essa situação. E depois que os discípulos sepultaram o corpo de João Batista, Jesus estava triste por ter perdido este que, além de ser companheiro de ministério, era também o seu primo. Jesus agora, ele está triste com essa situação. E Jesus, como homem, Jesus, ele sente vontade de ir para um lugar deserto e ficar um pouco sozinho. Eu chamo a atenção do meu irmão e da minha irmã para que vocês observem que não é só eu e você que passa por isso. Jesus, como homem carnal, como homem que esteve na terra, se despiu da tua glória, estava aqui 100% Deus, mas também 100% homem. Jesus, ele começa a se deparar com as mazelas da humanidade. Jesus, ele começa a se deparar com as tristezas da terra, com as tristezas do ser humano, daquilo que é ser o ser humano. E ele, dentro dessa compreensão do que é o ser humano, ele não tem vontade de ver ninguém por enquanto. Ele está de luto. Então ele convida os discípulos, até aproveitando um momento em que eles estavam vivendo uma fase que eles não tinham tempo. O texto diz que eles não tinham tempo, estavam sem tempo nem para comer. E não vamos pegar ao pé da letra, meus queridos, desse negócio de que o nosso descanso não é aqui, porque a gente pode ter problema. Chega uma hora que o nosso corpo, ele precisa de repouso, ele precisa de descanso. E Jesus, como homem, ele convida os discípulos para se retirar um pouco da multidão. Eu até ouso dizer, Jesus me ajuda nessa palavra, mas eu até ouso dizer que Jesus, ele estava tanto cansado fisicamente, tanto que o texto diz que ele estava sem tempo até para comer, mas também Jesus, ele estava aqui num abalo emocional. Jesus, ele estava num abalo psicológico, porque a morte, ela mexe com as pessoas. A morte, ela traz tristeza, a morte, ela desestabiliza. Então, quando acontece essa morte, Jesus, ele quer se retirar diante das pessoas, e ele procura um lugar deserto para ir. Que eu quero aqui frisar com vocês é justamente as agruras da vida ministerial, né? E está acontecendo aqui o que? A pregação do evangelho. Está acontecendo aqui o evangelho do reino sendo pregado. Milagres estavam acontecendo. Só que agora acontece uma morte. Você vê que ninguém está livre e isento de passar pelas agruras da vida. Inclusive na vida ministerial. Você quer sofrimento, meu querido? Fazer a obra de Deus não é parquinho de diversão, não. Fazer a obra de Deus não é igual... Ixi, começou, Jesus. Não é igual muitos pensam por aí, que é ganhar dinheiro ou correr atrás de fama e glória. Infelizmente para uns até é. Mas fazer a obra de Deus com sinceridade é lágrimas. Fazer a obra de Deus é choro. Fazer a obra de Deus é você perder sono na madrugada. Fazer a obra de Deus é você ver todo mundo se alimentando e você sem apetite. Fazer a obra de Deus é você ver todo mundo dormindo e você acordado. Fazer a obra de Deus é você estar precisando de um abraço e ter que abraçar. É você estar precisando de um conselho e ter que dar conselho. É você estar precisando de oração e ter que orar por alguém. Ministério tem essas questões e essas agruras. E nesse texto aqui, Jesus está exatamente nos deixando claro o que é a vida ministerial. Para você que almeja ser um obreiro da casa do Senhor e fazer obra de Deus não é só vida dentro de carrinho viajando para lá e para cá, não.
Fazer obra de Deus não é você pegar voo por aí, de avião, passar jairinha para lá e para cá, não. Não. Fazer obra de Deus é luta, meu irmão. Fazer obra de Deus é peleja, é batalha. Fazer obra de Deus é guerra. Fazer obra de Deus tem lágrima. Jesus, ele estava envolvido em milagres. Mas o estar envolvido em milagres não está isento de tragédia. Estar envolvido em milagres não está isento de perseguição. Está envolvido em milagres, envolvido em pregação do evangelho do reino, não se isenta das dores. E Jesus passou por isso. Vou repetir de novo. Ele tinha sepultado João Batista. E ele escolhe um lugar deserto para ir descansar um pouco, porque ele estava numa vida de correrias. Indo para este deserto. Quando Jesus chega lá, há uma grande multidão o esperando. Já aconteceu isso com você ou não? De estar numa fase difícil, numa fase triste, numa fase que você não quer ver ninguém, porque você está de luto, porque você está passando provas, e de repente, naquela fase que você pensa que você vai descansar, que você não quer ver ninguém, que você fecha o portão da sua casa, fecha a porta da sua casa e se tranca dentro do quarto, de repente alguém bate na porta, de repente alguém toca a sua campainha, ou de repente alguém te liga e fala: eu estou aqui, eu preciso de oração. E você tem que disfarçar a tua dor, e você tem que maquiar a tua dor, colocar um sorriso amarelo nos lábios e dizer: irmão, que bom que você está aqui, prazer revê-lo, quando na verdade você queria era ficar sozinho. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus estava de luto por João Batista. Mas quando ele desce do barco, há uma grande multidão o esperando. E era multidão de gente com necessidade. Era multidão de gente precisando de milagres. Era multidão de gente precisando de socorro. Ele faz as pessoas se assentar na relva. Ele começa a falar acerca do reino. Terminado, ele percebe que essas pessoas vieram de longe, não tinham o que comer. Alguma versão conta que a definição foi: eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus se preocupa com a fome dessas pessoas. Abrir igreja não é somente abrir uma porta, é você alimentar, é você nutrir espiritualmente aquela família, aquela pessoa que está se achegando. É você copiar Jesus. Espera aí, esse povo veio de longe. Esse povo está num deserto e vieram de longe, cheio de problemas. E agora estão... E é estranho aqui, né, Batista? Porque tem gente, tem até discípulo que fala: não, despede essa multidão. Despede eles assim mesmo. Ou seja, despede esse povo com fome. Você fala, irmão, a gente não pode abrir um culto como este e achar que eu estou preenchido, mas e o meu irmão, e a minha irmã? Eu estou Jesus, não, senhores, eu não quero que ninguém saia daqui sem antes eles serem alimentados e abastecidos. E isso acontece, assim acontece. Quando Jesus termina de fazer o milagre do pão, multiplicação de peixes e multiplicação de pães, Jesus, ele pede para os discípulos entrar no barco. Os discípulos até não queriam ir, só que Jesus vai: enquanto isso eu vou ficar despedindo a multidão. Você vê que ele foi para querer ficar sozinho no deserto. Chegou lá, tinha uma multidão, tá bom, ele atende a multidão. Quando ele termina de atender a multidão, ele despede a multidão e agora ele despede os discípulos também. E o texto é claro em dizer: eu quero ficar sozinho, eu quero ficar um pouco só. Só que eu chamo a sua atenção aqui, nessa palavra de ensinamento de hoje,
Jesus, ele não quer ficar sozinho porque ele está entrando em depressão ou dar lugar para a depressão. Jesus, ele não está querendo ficar sozinho porque ele está dando margem e lugar para uma angústia profunda e posteriormente uma depressão. Não, Jesus, ele está querendo ficar sozinho e ele quer orar sozinho. Ele quer ter aquele momento de oração sozinho. Talvez eu sei que a gente é cheio de desculpa. Que adianta? Só eu estou orando, eu quero orar, mas a igreja não ora. Eu quero ir para o culto, é uma oração, mas ninguém vai. Meu irmão, vai você. Talvez você tenha uma necessidade. Vai você orar, vai você clamar. Mas em síntese, na quarta vigília da noite, por volta das 3 da manhã, entre 3 e 6 da manhã, Jesus, ele começa a perceber que os ventos eram contrários. Jesus começa a perceber que o barco dos discípulos estavam sendo açoitados pelas ondas. Jesus começa a perceber que a viagem dos discípulos não estava sendo uma viagem muito tranquila. Queridos, que coisa boa é saber que Jesus percebe quando as coisas não vão bem, sabe? Talvez você diz, eu estou sozinho nessa batalha, Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Não, meu irmão, Jesus mesmo lá de longe, orando, ele queria ficar só um pouco para orar, só que ele começa a perceber que o vento estava soprando, e ele se lembra que os discípulos estavam sozinhos nessa navegação. E quando ele se lembra que os discípulos estavam sozinhos nessa navegação, ele fala, eu vou dar um jeito nisto. Sabe? Quem sabe você está vivendo nessa fase difícil na tua vida. Quem sabe você está vivendo esse dilema na tua vida. Não se preocupe. Jesus, ele está vendo você remando com dificuldade. Jesus, ele está vendo as ondas assoprando no teu barco. E melhor do que isso, ele não só está vendo, como ele se preocupa em resolver a tua causa. Então ele começa a andar sobre as ondas, ele começa a andar sobre o mar. Todas as vezes que você está vivendo uma situação de problemas, de lutas, de perseguição, de enfermidade, a gente tem o hábito de dizer, um vento levantou, tem vento soprando na minha casa, eu estou passando por uma tempestade. Então, se naquele dia estava tendo tempestade, agora Jesus está andando sobre as ondas, e Jesus está andando sobre o mar. O que eu entendo aqui, meus queridos? Eu entendo aqui que quando Jesus está pisando sobre as ondas e andando no meio da tempestade, ali ele estava dizendo, o vento não é maior do que eu, a tempestade não é maior do que eu, as ondas que te atingem não tem mais força do que o meu poder. Quando o fato de Jesus estar pisando e andando sobre as ondas é uma mensagem, meu querido, está dizendo, esse vento não pode me deter, essa tempestade não pode me parar, esse vento não vai me assustar, esse vento e essa tempestade não vai fazer eu sucumbir. Eu estou indo ao encontro de vocês, discípulos, para ajudar vocês nessa jornada. Vocês não estão sozinhos. Aleluia, aleluia, aleluia. É interessante que, sabe, queridos, Pedro sempre como Pedro era Pedro mesmo, né? Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir ao teu encontro. Vem, Pedro, vem andando sobre as águas, pode vir. Então Pedro desce do barco. O lugar mais seguro até então para Pedro era o barco. Ele desce do barco e ele começa a ir ao encontro de Jesus. Acredito eu que ele olha firmemente para Jesus. Acredito eu que ele olha firmemente para o Senhor. Até tem uma palavra provavelmente de Paulo em Hebreus capítulo 12, provavelmente tenha sido Paulo que escreveu esta palavra, capítulo 12 de Romanos, e o versículo 2 diz assim, olhando firmemente, oh glória, para o autor e consumador da nossa fé. Olha que coisa linda. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
suportou a cruz em troca da alegria. Olha que versículo tremendo, né? Não fazendo caso da ignominia, e está agora assentado à destra do trono de Deus. Suportou tantas coisas. Ele que passou pela cruz, se abdicou dos momentos de alegria e passou pela cruz, só que como resultado agora ele está... Ei, Jesus, obrigado por essa palavra. Agora ele está sentado à destra de Deus. Vou repetir de novo. O escritor de Hebreus, provavelmente Paulo, ele não só está dizendo: pois eu sigo olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa e da minha fé. Ele se abdicou da alegria, ele passou um momento de cruz, mas sabe aonde ele está agora? Agora ele está sentado à destra de Deus. Sabe o que essa palavra está dizendo? Passe pela cruz, meu querido. Passe pelas aflições, passe pela angústia, passe pela prova, mas vem a alegria por aí, vem vitória por aí, vem salvação por aí, vem renovo por aí. Ah, o céu te espera. Aleluia. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando bem. O problema de Pedro foi quando ele desviou o olhar de Jesus. E o texto diz... Ixi, Jesus, obrigado por isso aqui. E o texto diz claramente que ele começou a olhar as ondas. Ele começou a olhar para o problema. Ele começou a olhar para a perseguição. Ele começou a olhar para o barco que estava ficando para trás. Ele começou a olhar para as ondas, para o vento. Isso aqui o que? Reflete enfermidade, perseguição, calúnia. Ele começou a olhar para as ondas. E quando ele desvia o olhar de Jesus, que ele começa a olhar para os problemas, aí que acontece o problema, ele começa a afundar. Meu querido, não perca o foco do olhar de Jesus. Sabe uma coisa, meu querido? Viva isto que é muito gostoso. Sabe? Quando alguém chegar para você e dizer: você viu o que falaram de você? Fala: não vi não. Eu estou olhando. Ih, Jesus, obrigado por isso aqui. Você viu o que falaram mal de você? Não vi não. Eu estou olhando para Jesus. Ei, você viu, tá tendo que fazer uns exames, parece que está doente. Não sei, eu estou olhando para Jesus. Ei, você viu, fizeram uma reuniãozinha aí com teu nome, surgiu umas fofoca tua aí, não sei, não vi falar nada, não vi nada. Mas por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. Ei, você viu aquele pregadorzão famoso, parece que caiu, né? Se afundou. Não sei, eu não vi nada. Mas por que você não viu? Tá cego? Eu estou olhando para Jesus. Ei, você viu aquela cantora, aquele cantor que é famoso, você viu, ele caiu, está caído, derrubado. Eu não sei de nada. Mas por que você não viu nada? Você não está vendo nada? Porque está cego, moço? Não, é porque eu estou olhando para Jesus. Eu vou mais além. E você viu aquele irmão da igreja, era uma bênção, não é verdade? Era usado por Deus, falava em línguas estranhas, era profeta, era vaso, Deus usava nos milagres, na revelação. Você viu, meu irmão, ele caiu, eu não vi. Mas por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. Ei, você viu, você está sendo perseguido, rapaz, está todo mundo se levantando contra você. Eu não vi nada, porque eu continuo olhando para Jesus. Pega isso, meu irmão, pega isso, pega isso. Ei, obrigado por isso aqui, pega essa palavra. Ei, você não está vendo nada, está cego. Olha as ondas aí, olha o problema, olha a enfermidade, olha a calúnia, olha a difamação que está fazendo contra a tua vida. Eu continuo olhando para Jesus. Receba renovo aí, meu querido. Receba renovo nessa palavra.
Receba renovo nessa palavra. Ixi, meu Deus, ixi, eu gosto. Ei, quando eu sinto essa alegria é bom demais. Eita, meu Deus, eita. Olha lá, rapaz, eu estou olhando para Jesus. Mas é tragédia, viu? É um bafão, olha, não sei, ninguém vai tirar o meu foco. É igual Davi no Salmo 121. Ei, Davi, está sendo perseguido. Ei, Davi, Saul está bem armado. Ei, Davi, Saul está com um monte de homens ali, soldados, guerreiros fortes, vai te prender, vai te matar. Eu estou olhando para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Então, se Ele fez os céus e a terra, Ele vai me livrar desse mal, Ele vai me livrar dessa prova, Ele vai me livrar dessa perseguição, Ele vai me livrar de tudo isso aí. Sabe o que eu acho bonito nisso aqui? Sabe o que eu acho lindo nisso aqui, meus queridos, para nós terminar? Sabe o que eu acho lindo aqui? Pedro afundou. Eu não consigo entender, irmãos, a Bíblia ela tem que ser pregada o texto inteiro. Parece que eles dão tanta ênfase pelo fato de Pedro não ter continuado olhando para Jesus e que afundou. Aí conta rapidamente, Jesus pegou na mão dele e trouxe. Não. A gente tem que dar ênfase de como terminou a história. E Jesus começou, né? Irmãos, a gente gosta de contar a derrota dos outros. Você viu, fulano caiu. Você viu, fulano está derrotado. Está no fundo do poço. Enquanto alguém está anunciando por aí que o fulano está no fundo do poço, ele se esquece que há uma mão poderosa. Jesus, obrigado por isso, hein? Há uma mão poderosa pegando na mão deste tal e fazendo ele submergir, trazendo ele à tona novamente, para que ele possa continuar, para que ele possa respirar. Você viu, fulano se afundou, está no fundo do poço. Calma, meu filho. Jesus é especialista em resgatar alguém do fundo do poço, do fundo das águas. E Jesus, eu vou falar isso porque eu já tenho que terminar. Irmãos, não vamos propagar o mal dos outros, não. Às vezes, quando eu estou propagando o mal de alguém por aí, a mão poderosa. Ih, Jesus, isso é gostoso demais. Enquanto muita gente está propagando o mal dos outros por aí, pode ser que a mão do Senhor já foi lá e resgatou ela. Ela não está mais lá no fundo do poço. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pedro se afundou, mas ele não ficou afundado. E mais do que isso, Jesus traz ele de volta para o barco e faz ele estar em segurança novamente. E depois dele ter se afundado, Jesus traz ele de volta para o barco, faz ele estar em segurança novamente. Deus tem uma palavra para você que está se sentindo assim, afundado, submergido, caiu, está se sentindo no fundo do poço. A mão poderosa do Senhor pega na tua mão e traz você de volta e coloca você no barco novamente e faz você estar em segurança novamente. E mais do que isso, oh meu Deus, e mais do que isso, quando eles chegam no barco, a tempestade se acalma, o vento se aquieta. Aí todos os discípulos começam a adorar o Senhor e dizer: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Deus abençoe tua vida.